Então, senhores e senhoras, nesse momento nós vamos começar o nosso Flashback. Então, senhorita Chance, muitas perguntas bacanas. Adorei que ele me chamou de senhorita. A primeira pergunta que eu quero te fazer é sobre beleza negra. Quem é a pessoa mais bonita pra você hoje? A pessoa mais bonita... Ai, gente, meus filhos. Ah! Eu olho as crianças e falo, meu Deus do céu, a coisa mais linda do mundo. Esse friozinho na barriga é de crush. Ah, de crush? Opa! Ai, menina, eu vou ali. É muito complicado você dar essa pergunta pra uma mulher bissexual, porque a gente não tem um nome só, né? Eu vou na Janelle Monáe e no Michael B. Jordan. Janelle? Janelle Monáe. Pô, essa eu não Eu conheço. fujo com ela a hora que ela Não, quer, também depois não. você caça. Rafa Janelle Monáe, ela é cantora, ela é atriz, ela é a dona Ô, do meu diretor, coração. põe na tela aí pra galera saber, hein? É. Janelle Cantora, Monáe. atriz e dona do meu coração. Ela é muito maravilhosa. E o Ela Michael B. Jordan? E o Michael B. Jordan. Michael B. E a, Jordan e a é namorada de lei, né? dele também. Que ela Lori tá... Harvey. Puta que... Entre os três, se for eleger um, você fala assim, tá no topo. Ah, Janelle. Janelle? Eu fujo com ela a hora que ela quiser. Janelle. Janelle é sensacional. E a segunda pergunta do nosso Flashback é o seguinte. Tem dias que a gente sai de casa contando com o dinheiro que tá na conta, na carteira, ou que vai cair no meio do caminho. E às vezes dá ruim, né? Então eu queria saber qual o pior perrengue que você já passou de grana. Vixe. Próxima. Cara, eu lembro que foi quando... Não faz muito tempo, foi 2017, 2018. Acho que 2017, 2018. Eu e o Paulo, a gente parou o carro num lugar de carga e descarga e nosso carro foi apreendido. Nossa. Guinchado? E o Paulo estava entrando num trabalho que ele não recebia pagamento. Eu estava trabalhando só com um blog e com um canal. A gente trabalhar com a internet é uma coisa, né? Tem dia que tem dinheiro, tem dia que não tem. E por azar, eu estava nos dias que não tinham. E olha, foram aí uns 6 meses de perrengue pesado. Pesado. Foi brabo o negócio. 18 isso. Foi brabo o negócio. Foi 17, 18 ali. Foi Guinchado. muito feio. Foi É a muito... Você sente, mano, invadido. A Né? famosa Lady Murphy. Que eu acho né? assim, sem dinheiro Tudo você que tenta lida. dar errado, vai dar. Vai. Sem dinheiro você lida. Agora, com dívida, é muito complicado. E o- Sem dinheiro, tudo bem. Você tá sem dinheiro, você dá um jeito, não sei o quê. Agora, você tem dívida. Aí é muito complicado. Aí precisava pagar o carro. Aí precisava pagar o pátio pra tirar o carro de É lá. a diária. E você paga E diária. diária, é caríssimo. E assim, pátio você paga diária. Olha, Nossa. foi um perrengue. Aí aquilo vai acumulando, né? Porque cada dia tá mais caro, cada dia vai somando. Tá. Olha, foi muito, muito, muito complicado, assim, mas foi de grande aprendizado também. A gente saiu Primeiro, não estacione. não estacione em vaga proibida, de hipótese nenhuma. Exato. E aí, mas foi muito, muito, muito aprendizado, assim. A gente saiu dessa muito mais consciente, muito mais forte, muito mais... Tá, então agora... Mas aí, quando caiu aquela grana que começou a aliviar, sabe, assim... Eu lembro que a gente tava no parque, andando e fazendo umas fotos e tal. E aí, a gente conversando mesmo desses perrengues de dinheiro, assim... Quando apitou meu celular, na hora, assim, eu abri o dinheiro, tava lá na conta. Gente, eu caí nesse parque, ajoelhada, rezando, agradecendo. Eu chorava. Foi a luz, assim, no fim do bênção. túnel. Você tava falando, nossa, agora a coisa vai começar a andar. Mas foram 6 meses, assim, de muito perrengue. A gente já tinha 2 filhos. Nossa. E, por sorte, a casa é nossa, então é mais tranquilo, mas, assim... Um monte de coisa para pagar, um monte de coisa para fazer e tudo acumulando e foi muito complicado. A gente saiu muito mais consciente sobre como lidar com o dinheiro, sobre como, sabe, a gente ia se organizar com aquilo, montar as coisas, entender mesmo a nossa forma de lidar com o dinheiro e trabalhar em cima disso.
Tem dia que a gente, né, tá aqui tomando um vinho, aí às vezes mistura aqui, mistura ali. Quando a gente menos espera, passamos do limite, né? Qual o pior porre, o pior PTzaço que você deu na vida? Nossa, vamos lá. Eu comecei a beber tarde, comecei a beber com 22, 23 anos. Tarde, pra idade que o pessoal Eu comecei começa a beber com 30. normalmente. Ah, maravilhoso. Dizem que é melhor, né, gente? Então, assim, eu tomei poucos porres na vida, assim, desses bem feios, assim. Mas um bem feio que eu tomei foi na praia. Tava eu e o Paulo assistindo. Assistindo um jogo de futebol. Acabei com o jogo, né? Porque eu tomei 2 litrão de caipirinha desse tamanho. Não tinha comido quase nada. Vixe, vomitei no bar inteiro. No bar, isso? No bar inteiro. Ele me levou carregada pra casa. Foi um vexame. Ele lembra disso até hoje. Esquecer nunca. E uma pergunta que ela tem 2 extremos. Ai, tô amando. Pra você, qual foi o pior dia da sua vida, o dia mais triste da sua vida, e qual foi o melhor dia da sua vida, o dia mais feliz da sua vida? Gente, é muito difícil isso, né? Flash muito Black. Vem a morte dos meus avós na minha mente, assim. Eu amava muito os meus avós, foram dias muito difíceis, assim. E meus pais são muito velhinhos, então meus avós são muito velhinhos, então eu acabei perdendo eles cedo, né? Sim. Relativamente cedo, tava na adolescência e tal. Era muito difícil para mim, foi muito difícil pensar que eu não ia ter aquelas figuras. Pelo que você conta, maravilhosos, né? Maravilhosos, cheios de sabedoria e sempre muito colo, assim. Então foi bem difícil, foram dias muito difíceis. E o melhor dia da minha vida. O melhor dia, aquele dia que você fala assim, o pico da felicidade, Nossa. É o melhor dia da minha vida. A gente se descobriu uma família viajante há pouco tempo, né? Foi em 2019, inclusive, que a gente se descobriu uma família viajante. Eu sempre tive muitos sonhos de viagem, mas eu acreditei muito naquela máxima de não vou ter filho agora porque eu vou viajar, sabe? Pensando que depois que eu... Mas aí eu tive filho e eu casei e não realizei meus sonhos de viagem. E amassei aquilo tudo e falei, não vai rolar. Sabe? E aí comecei a viver outras coisas. Quando eu encarei essas viagens como uma possibilidade, falei, não, peraí. Por que não? Por que não vai rolar? Vamos lá e tal. E a gente começou a fazer essas viagens em família e tomar como meta mesmo, sabe? Fazer essas viagens em família e trabalhar para isso, se organizar para isso. Assim. É sempre uma alegria em cada destino que a gente chega. É muito bom. Assim, porque todo mundo é muito viajante e eu vi, assim, a alegria voltar muito para os olhos do meu marido, que gosta muito de ver mundo, de ver coisas, assim, e ver as minhas crianças deslumbradas com comidas, com as línguas, com coisas diferentes, com tudo, assim. E eu também vendo um monte de lugares sensacionais e pessoas, então... Eu me lembro exatamente cada um dos dias que eu cheguei em cada uma das viagens que eu fiz depois disso, assim, porque é o horário que eu chego e falo, uau! A gente abre a janela agora e no final do ano a gente foi pra Cancún. E foi muito sensacional. Foi lindo. E foi muito sensacional porque a gente chegou à noite, de madrugada, muito cansados, 11 horas de voo, tal, pras crianças, super complicado, tudo. E aí dormimos, tal. E aí no outro dia a gente acordou. Quando a gente abriu a janela daquele apartamento, cobertura, de um lado você tá de cara pro mar, do outro lado você tá de cara pra lagoa, você abre as janelas, aquele mar com trocentos mil tons de azul, assim, a imagem que eu não vou tirar da minha cabeça nunca, assim. O momento que eu abri a janela e falei, meu Deus, tô aqui. É verdade. Eu no quarto das crianças e falei, olha o que vocês vão ver agora. Eu abri a janela e os dois começaram a gritar, Jaqueline! Muito sensacional, muito bom. Cada um desses momentos tem um lugar no meu bloquinho de memórias aqui maravilhoso, assim. Caraca. Pra você, quem foi ou quem é
o preto ou a preta mais importante da história? Tenho muito orgulho do Brasil, Eu eu tenho também. muitíssimo orgulho e sou muito feliz em ter nascido aqui, principalmente porque a gente nasceu preto aqui, né? Então, essa terra que é tão judiada, que é tão maltratada, que é tão cheia de gente podre, se tem alguém que pode se orgulhar, porque nós temos a cor dos verdadeiros heróis dessa terra aqui, somos nós. A gente pode virar e falar com muito orgulho. Eu tenho orgulho de tudo que a minha família fez nesse país aqui. Certeza. E a gente pode falar isso com tudo que a gente pode, né? Mas a primeira coisa que eu pensei, a primeira mulher que eu pensei, como eu falei, eu gosto muito de antropologia, me interessa, foi Luzia. Primeiro esqueleto humano encontrado aqui nas Américas, aqui no Brasil. Preciso falar de Luzia. Até que a gente estava falando em viagem antes disso. Acho que eu estive em Nova York num congresso de Avon no começo de 2020. E aí a gente tem possibilidade de conversar, tal, com um monte de mulheres maravilhosas, de vários países, tudo. E a gente troquei muita ideia com as meninas de África do Sul que estavam Que lá da e tal. E hora. a gente ficou muito tempo conversando, tudo. E aí uma delas falou, quantas línguas vocês falam lá no Brasil? Mas assim, de boa, sabe? E eu assim, cara, eu tô aqui no meu português brasileiro, no meu inglês tá ótimo. O inglês não é nem oficial do país, assim. Não, né? 5%. Tá bom, né, 5% assim. falam inglês. Sabia dessa? 5% dos brasileiros falam inglês? Caramba, eu não sabia 5. que era tão pouco. Olha. 5%. Percentual é maior. É. E aí ela virou e falou assim, ela virou pra mim e falou assim, mas peraí, vocês sabem que vocês precisam falar no mínimo 5 línguas, né? Vocês não estão confortáveis que vocês sabem que vocês precisam falar 5 línguas no mínimo. Falou assim, a gente lá no meu povoado tem isso por regra, porque desde que a gente nasce, a gente aprende que fomos nós, do nosso continente africano, que povoamos o mundo inteiro. Então tá no teu DNA viajar, tá no teu DNA falar quantas línguas você puder aprender. Porque a gente tem muita facilidade para isso e você não se acomoda num lugar só. Um close aqui, um close aqui, um close aqui, um close aqui. Eu fiquei com a cara do Matheus, assim. Eu fiquei com a cara do Matheus, fiquei assim. Ó, um close. Eu fiquei assim, falei. Ela basicamente chamou na chincha, E né? a gente Falou aqui, assim na lata. Eu, até hoje, quando eu vou trocar ideia com ela, eu falo, cara, isso que você me falou não me sai da cabeça, né? E a gente Olha. discutindo crase aqui ainda, Tipo, velho. tá e a ligado? gente. E a gente fazendo reforma na língua. Pra não deixar ela, eu falei, porque você não sabe português. Português é difícil pra caceta. Eu falei, não, deixa eu ficar quieto, que eu sei que eles têm umas línguas que é babado lá. Deixa eu ficar quieto no meu canto. Então, senhoras e senhoras, esse foi o nosso Flash Black com a nossa queridíssima Chan Ravelli. Até a próxima vez. Beijo no coração. Valeu! É.